Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental, hoje com uma presença muito especial do outro lado do Atlântico, o engenheiro José Palanca. A gente vai falar sobre estudo de impacto ambiental e licenciamento ambiental em Angola. Ele é fundador da empresa Omoenho, depois ele me corrige se estiver errado. José, seja bem-vindo, muito obrigado por vossa disponibilidade e eu queria começar essa conversa perguntando sobre a consciência ambiental em Angola. Nos últimos 5 anos, tem melhorado a consciência ambiental em Angola? Bruno, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, temos essa oportunidade de estar aqui, bater esse papo sobre sustentabilidade e meio ambiente em Angola. Olha, nos últimos 5 anos, eu digo que tem melhorado bastante mesmo, porque há mais ou menos 5, 6 anos, teve um grande movimento associativo de ONGs em Angola, desde a Otiva, a Ecoangola, Nação Verde, e por aí vai. Essa juventude que se engajou nas associações, hoje muitos deles são as pessoas que estão nas empresas, estão no governo. Então, mas de modo geral, a consciência ambiental aumentou e tem aumentado a cada dia sim. José, perfeito. Agora me diz uma coisa, quais os setores em Angola, os setores econômicos, que mais têm demonstrado que têm evoluído nesses últimos anos? Perfeito. Em termos de setores econômicos que têm mais evoluído nesses últimos anos, eu posso dizer, com certeza, o setor do petróleo, óleo e gás, setor de mineração. Olha, nos últimos anos, a mineração em Angola, de facto, tem demonstrado avanços significativos. Há muito tempo atrás, mineração em Angola era algo assim meio tenebroso para as questões ambientais. Quase que não se cumpria nada de normas e legislações ambientais. Hoje por hoje já temos os grandes projetos mineiros, as grandes cidades mineiras, até a implementarem políticas, programas de sustentabilidade, a certificarem com as normas ISO. Então, para mim, esses são os 2 principais setores em Angola que mais têm demonstrado evolução como tal. José, e agora entrando no nosso tema, que é estudo de impacto ambiental e licenciamento ambiental, para quem está nos assistindo, né? Você pode explicar o que é estudo de impacto ambiental e licenciamento ambiental e como funciona esse estudo e esse licenciamento em Angola? Perfeito, posso sim, Bruno. O que acontece? O estudo de impacto ambiental, ele basicamente é uma avaliação técnica em que as empresas de consultoria ou técnicos vocacionados para esta atividade vão fazer um estudo de previsão do possível impacto que uma atividade ou futura atividade pode impactar, quer na fase de instalação, construção ou também na fase de operação. Já falando do estudo, esse estudo, quando a gente organiza e sintetiza em um documento, a gente tem o estudo de impacto ambiental, ou seja, o estudo de impacto ambiental é a avaliação ambiental organizada, sintetizada em um documento. Neste documento, além da gente prever os possíveis impactos, vamos igualmente também prever ou propor as possíveis medidas de mitigação. Agora, licenciamento ambiental ele é um procedimento administrativo na qual o órgão responsável pelo setor do ambiente, no nosso caso aqui em Angola, o Ministério do Ambiente, vai submeter todas as empresas, todos os projetos, para que no final eles sejam homologados ou autorizados a instalar ou a construir o seu projeto. José, fazendo uma pergunta específica, quais as empresas que precisam de estudo de impacto ambiental e licenciamento ambiental em Angola? Bom, perfeito. Eu poderia dar essa resposta de 2 formas. A primeira é a seguinte, eu vou ser generalista, vou dizer, olha, toda empresa que detém um projeto que tem potencial poluidor, desde potencial na sua magnitude, na sua grandeza ou na atividade, ela deve passar pelo processo de licenciamento ambiental. Mas, graças a Deus, aqui em Angola nós temos isso bem organizado. Não é essa ideia conceitual. O nosso decreto presidencial 117/20, que é o Regulamento Geral de Avaliação de Impacto Ambiental e do Procedimento de Licenciamento Ambiental, ele vai categorizar os projetos por classe. Tu tens de classe A, que são os megaprojetos ou projetos infraestruturais, como portos, aeroportos,
linhas férreas, estradas, projetos, grandes projetos petrolíferos, isso tudo são os de classe A. É obrigatório elaborar estudo de impacto ambiental e o RIMA, que vocês chamam aí no Brasil, aqui nós chamamos RNT, eu resumo não técnico. Depois tens a classe B, que são projetos também que têm potencial de impactar pela sua natureza e também pela localização, pela onde eles estão instalados. Esses projetos compreendem qualquer projeto instalado em zonas sensíveis, em zonas de habitat único, em deserto, zonas de mangás, no caso vocês falam manguezais, fábricas, indústrias, projetos mineiros, tudo são classe B. Esses são obrigados a elaborar o estudo de impacto ambiental. Depois vamos para a classe C. Classe C são aqueles projetos que não necessariamente apresentam um impacto ambiental significativo ou pela sua atividade são coisas que poderemos caracterizar como coisas mais básicas. Aí sim, não precisam apresentar o estudo de impacto ambiental, mas precisam apresentar o estudo ambiental simplificado. O que são esses projetos? Oficinas, grandes oficinas, estamos a falar algumas estações de serviço e por aí vai. Então, aqui nós em Angola está organizado desta forma. Eu fico imaginando aqui que existe uma entidade que regulamenta esse estudo ambiental e o licenciamento ambiental. Você pode falar um pouco sobre essa entidade? Quem é e como ela atua? Perfeito. Nós aqui em Angola temos um cenário um pouco diferente, principalmente com aí do Brasil, dos vários estados do Brasil, é que aqui quem avalia os estudos de impacto ambiental, quem regulamenta é o próprio Ministério do Ambiente, por meio de direções, né? Nós temos a Direção Nacional de Tecnologias Ambientais, ela hoje é que tem autonomia para avaliar e certificar a questão dos estudos ambientais e emitir as licenças ambiental de instalação, de operação e de desativação. Para a gestão de resíduos já é diferente, né? Os planos de gestão de resíduos, ou os PGRS, que chamam no Brasil, nós aqui já temos uma agência que ela administrativamente está separada do Ministério do Ambiente, mas politicamente responde ao Ministério do Ambiente, que é a Agência Nacional de Resíduos. Essa agência, em tese, ela é que avalia e certifica todo o sistema de gestão de resíduos das empresas a nível daqui da Angola. José, eu morei em Angola muitos anos, né? Eu quero aproveitar aqui e deixar um abraço aos angolanos, a um país que eu gosto muito, né? Tenho saudades de Angola, mas eu me lembro que isso já faz alguns anos, mas eu me lembro que havia muitos desafios para empresas elaborarem estudos de impacto ambiental e de licenciamento, né? Hoje esse cenário mudou. Você disse no início da conversa que já mudou um pouco, né? Mas quais são os desafios para elaborar estudo de impacto ambiental e licenciamento ambiental nos dias de hoje em Angola? Perfeito, Bruno. Olha, os grandes desafios ainda prevalecem. O nosso principal desafio para uma equipe técnica elaborar um estudo de impacto ambiental está relacionado com informação. Nós, infelizmente, aqui em Angola, temos pouca informação publicada e disponível sem ser diretamente ligada ao governo. Ou seja, nós hoje, para ter dados, por exemplo, do histórico de chuva, para ter dados de qualidade do ar, para ter dados, ou você vai fazer medição primária lá no local, para buscar dados primários. Se for bibliografia, assim, confiável, vamos esse termo, é muito difícil. Muitas das vezes não quer dizer que não existe. Existe, só que nós em Angola, infelizmente, temos pouca cultura de publicar as informações, né? Então, essa é a principal dificuldade. Associado a isso, nós também temos a dificuldade, o nosso país ele tem poucas vias de acesso. Dependendo do local onde vai se instalar o projeto, dependendo do local onde vai se construir uma determinada instalação, já é muito difícil chegar lá, é muito difícil trabalhar lá, isso condiciona toda a dinâmica de trabalho e, em muitos casos, vai acabar por encarecer o próprio estudo. Mas, eu digo assim, se fosse para elencar, para mim, o ponto alto, no ponto de vista de dificuldade,
é mesmo a questão de informação. Nós temos pouca informação disponível, pouca informação descentralizada. O que nós temos muitas vezes são informações a partir do Instituto Nacional de Estatística. E o grande problema é que o Instituto Nacional de Estatística leva um tempo até atualizar as informações. E isso vai dificultando o nosso dia a dia para elaborar estas informações, como, por exemplo, informações sociais de um determinado município, índice de eletrificação, informações, dados ambientais, como qualidade do ar, como material particulado, informações como índice de recolha. Se tu não fores conversar muitas vezes com a operadora que atua naquele determinado local, tu não vais saber informações desde valorização de resíduos, informações muitas das vezes necessárias para embasar o estudo, é que basicamente é muito difícil conseguir, e quando se consegue, se tu não fores para o município, vai ter que ser uma informação dada pelo Instituto Nacional de Estatística, e que muitas delas já apresentam um defasamento muito grande em função do tempo em que foram recolhidas. Para mim, a grande dificuldade é mesmo informação. Porque o estudo de impacto ambiental, ele só é estudo de impacto ambiental quando eu tiver informações confiáveis, locais, para eu poder depois, dependendo do método que eu vou estar a utilizar para fazer a avaliação de impacto ambiental, fazer esse elemento comparativo. Engenheiro, eu vou fazer uma provocação aqui, né? O Angola é um país em desenvolvimento, né? E a gente sabe que ele tem buscado, né, fazer o desenvolvimento econômico, mas como que a gente pode conciliar desenvolvimento econômico com proteção ambiental? Perfeito, eu acho que a gente deve conciliar. Eu penso que não podemos só buscar o desenvolvimento em detrimento da poluição ambiental, porque no final do dia nós é que vamos sofrer. Eu penso que é possível sim. Primeiramente, olhar os exemplos que nós temos fora do país, desde países mesmo aqui africanos, como países europeus, da América do Sul e por aí vai, e beber daquela experiência, primeiro aprender com os erros, do que não fazer, e depois ver os principais bons exemplos e, de alguma forma, aplicá-los. Nós, aqui em Angola, eu acho que a gente consegue, com uma certa facilidade, conciliar isso, desde que, primeiro, temos que ter legislações ambientais que se adaptem ao nosso contexto. E com isso eu quero dizer o seguinte: não é muito factível eu ter uma lei ambiental com um grau de exigência de Portugal ou da Espanha, visto que eu estou num país africano, que eu estou num país que não tem infraestrutura, que eu estou num país que carece de desenvolvimento como tal. Então, usando aquela regra do mínimo impacto possível. Então, vamos olhando para a nossa legislação nessa natureza. E o básico nós já temos. Nós já temos uma linha orientadora, por exemplo, para o licenciamento ambiental. Temos que obrigar com que todos os projetos, além de licenciar, eles devem obrigatoriamente cumprir com os anexos da licença. Nós aqui em Angola, eu digo assim, o que mais falta não é legislação. Realmente precisamos melhorar em muitos decretos que precisam ainda de atualização. Mas ainda neste momento, o que nós precisamos é fazer as empresas cumprir. Porque, por exemplo, nós aqui em Angola, toda empresa que está licenciada, ela tem aí os anexos da licença, que são os elementos de cumprimento obrigatório para se manter a licença ambiental. Tu vais ter ali, basicamente, um indicativo de um sistema de gestão ambiental, que é controlar as emissões atmosféricas, implementar sistema de gestão de resíduos, implementar sistema de gestão de águas residuais, implementar sistema de gestão da saúde e segurança no trabalho. Então, se você implementar nesta vertente, tu já consegues avançar muita coisa. Eu penso que, partindo do princípio do licenciamento, obedecer o licenciamento já é o caminho andado para a gente conciliar desenvolvimento e proteção ambiental. E depois disso, ir lá onde dá para ser um pouquinho mais restritivo, a gente vai ser mais restritivo. Lá onde não, a gente mantém. Tipo, por exemplo, hoje por hoje, eu acho que a gente precisa olhar
para as zonas, para os parques nacionais, as nossas zonas de conservação, aí sim temos que ter um olhar mais restritivo. Agora, para outras zonas, não necessariamente. Temos que olhar, por exemplo, as zonas urbanas, questão das águas residuais, temos que olhar com atenção. Por exemplo, nós aqui em Luanda estamos já num cenário catastrófico, porque está a nascer muito condomínio, muita fábrica, e muitos deles não necessariamente fazem o tratamento adequadamente. Então, eu penso mais nesta vertente. Já, você me falou sobre decretos e legislação. As empresas que queiram se informar sobre legislação, aonde elas podem procurar essas informações? Perfeito. As empresas precisam de informação sobre legislação ambiental em Angola, podem buscar essa informação no site do Ministério do Ambiente, no site da Agência Nacional de Resíduos e de algumas empresas nacionais, mesmo no site nosso da UMEO, nós também temos lá alguma coisa de legislação nacional ambiental, mas o local oficial para obter essa informação é o mesmo site do Ministério do Ambiente. José, vamos fazer um exercício aqui, né? Uma empresa que gostaria de fazer um estudo de impacto ambiental ou um licenciamento ambiental, né? Quais seriam os processos, de forma simplificada? Você poderia nos explicar? Por uma empresa, se for a dona do projeto, ela não pode elaborar o estudo de impacto ambiental. Vamos imaginar que o Bruno tem uma empresa de uma atividade qualquer e precisa licenciar, né, para obter depois a licença ambiental de instalação e de operação. Então, vai contratar uma empresa de consultoria, se for alguém, melhor ainda, e nós, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos solicitar documentação legal da empresa e documentação do projeto. Com esta documentação, nós vamos submeter no portal, no Sistema Integrado do Ambiente, que é o portal do Ministério do Ambiente. Vamos submeter para avaliação documental. Esta é a primeira fase. Depois disso, se estiver tudo ok com a documentação, nós vamos receber um parecer. Este parecer, qual é a informação que vai aparecer dentro deste parecer? Neste parecer, nós vamos receber a informação da seguinte forma: olha, a documentação da empresa está, de modo geral, legal. Desta forma, é necessário que se elabore o estudo de impacto ambiental e o plano de gestão de resíduos. Perfeito. Com essa informação, a empresa de consultoria ela vai elaborar um estudo de impacto ambiental, o plano de gestão de resíduos. Depois de elaborar esse estudo, ele vai submeter o estudo de impacto ambiental no Sistema Integrado do Ambiente, do Ministério do Ambiente, e o plano de gestão de resíduos na Agência Nacional de Resíduos. Se estiver tudo ok com essa documentação, não tiver nenhum problema, o Ministério do Ambiente depois vai marcar uma vistoria, ou podemos chamar tecnicamente a visita de pré-licenciamento. Então, de 2 a 3 termos do Ministério do Ambiente vão se deslocar ao local do projeto, vão avaliar as condições e comparar com aquilo que foi declarado no estudo. Se estiver tudo ok, passado 2, 3 semanas, é emitido um parecer favorável. Vem acompanhado com uma nota para ser paga, que é a taxa da licença. Depois da empresa pagar, é emitida a licença ambiental de instalação. Depois de ter a licença ambiental de instalação, depois de se instalar, começa novamente o processo para a licença ambiental de operação. É assim que funciona aqui em Angola. José, e antes da gente começar esse bate-papo, a gente estava ali conversando e você me falou que também é professor universitário, né? Então, eu queria fazer uma pergunta aqui. Qual é o papel, qual a importância do papel, né, das universidades para o desenvolvimento ambiental em Angola? Eu penso que as universidades elas detêm um papel crucial no ponto de vista do desenvolvimento ambiental em Angola. Por quê? Porque é daí que a gente vai buscar o conhecimento, a pesquisa, a inovação das principais temáticas ambientais de fora. É na universidade que vamos conseguir contextualizar aquilo que a gente que se faz lá fora do ponto de vista ambiental, depois ser publicado. Eu penso que se a universidade em Angola começa a publicar, a fazer pesquisa como tal, nós vamos ter, de certa forma, um grande avanço nas questões ambientais. Porque nós hoje, basicamente, temos recebido muito de fora e temos pouca produção interna. E essa produção interna é mesmo em função da fraca produção ou publicação das nossas universidades.
Perfeito, eu concordo plenamente com o que você disse. Jé, uma outra pergunta. Uma pessoa que queira trabalhar com estudo de impacto ambiental e licenciamento ambiental, que tipo de formação ela deve ter? Perfeito. Começando por informações ligadas à área do ambiente, engenharia do ambiente, gestão ambiental, engenharia hidráulica sanitária, vamos lá, geologia, biologia, hidrologia, toda e qualquer formação ligada às ciências da terra, ele pode atuar nas temáticas de licenciamento, pode participar em estudos ambientais. Então fica a dica aí para o pessoal que quiser trabalhar com estudo de impacto ambiental, as formações foram ditas. Engenheiro, eu queria saber das suas perspectivas sobre o futuro do ambiente em Angola, né? O que você pensa sobre o meio ambiente, sobre a sustentabilidade em Angola para os próximos anos? Perfeito. Eu penso que nós em Angola temos aqui boas perspectivas, temos aqui um futuro promissor. Por quê? O que eu digo isso? Primeiro, nós temos uma consciência ambiental cada dia maior, em todas as franjas da sociedade, desde o pessoal que está nas empresas, governo, o pessoal que está na rua. Então, nós temos uma consciência ambiental crescente a cada dia. Depois, nós estamos, principalmente a cada dia que passa, a nos familiarizar muito mais com normas e padrões internacionais. E terceiro, nós temos aí o Instituto Nacional de Infraestruturas de Qualidade e Normação, o INIC, que seria equiparado à ABNT no Brasil, a funcionar. Eu vejo que foi-se criada várias comissões para normatizar questões ambientais. Então, eu penso que o que nos falta hoje, a gente tem indicativos de que pode melhorar, que é padronização e organização. José, a gente está chegando ao final, mas eu gostaria que você falasse sobre o Moenho, né? E também, eu sei que você tem um podcast, né? Que foi ao ar há pouco tempo, que é, se eu não me engano, é Café com Palanca, né? Então, você pode apresentar para a gente a empresa e esse novo projeto? Posso sim, Bruno, perfeito. Basicamente, a Almenho, ela é uma empresa de consultoria ambiental, tecnologias ambientais e gestão de resíduos. Também atuamos com formações, desde formações ligadas à área do ambiente, avaliação do impacto ambiental, elaboração de planos de gestão de resíduos, gestão ambiental, formações ligadas à área de higiene e segurança no trabalho, formações ligadas à área de qualidade. E também, nós também atuamos com normas ISO por meio de parceria. Há um ano, para ter noção, quando eu pensei em entrar para esse mundo, eu ainda estava no Brasil. Eu estudei no Rio Grande do Sul, na UBA, Universidade Luterana do Brasil. Eu ainda, na faculdade, numa das disciplinas que a gente teve aí, que a prova, acho que era gestão tecnológica, alguma coisa assim, a prova era criar um negócio dentro da tua área de formação. E aí eu comecei a estruturar ali, obviamente depois engavetei. Quando cheguei para Angola, depois de um tempo, decidi, pronto, vamos continuar. Depois me juntei com meu sócio e a gente foi dando seguimento até hoje. Já estamos basicamente há 6 anos no mercado, temos experiência com todos os setores da economia nacional, do setor oil and gas, o setor de mineração, indústria, comércio, transporte, todos os setores nacionais, nós temos atuação comprovada e atuamos desde licenciamento ambiental, implementamos sistemas de gestão integrado, implementamos políticas ambientais. Agora, neste momento, estamos a atuar muito com monitorização ambiental. E o outro projeto, o Café com Palanca, basicamente surgiu da necessidade de fazer aquilo que você está fazendo aqui, Bruno, que é compartilhar conhecimento, trazer aqui a conhecimento de todo mundo, o que é que os outros engenheiros, o que é que nós mesmos estamos a fazer, de modo para ser mais um canal de comunicação para as temáticas ambientais de Angola. José, perfeito, assim, eu adorei a conversa e eu desejo sucesso à vossa empresa,
ao seu podcast. Eu acho que essa é a nossa missão, levar e difundir conhecimento a todos. Eu acho que isso engrandece a gente como pessoas e aumenta o nosso network também. Mas, sobretudo, realmente levar a quem precisa de informações. Espero que a gente possa voltar a falar, conversar novamente. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Foi muito, muito legal escutar você aí do outro lado do Atlântico, trazendo experiências de Angola. E um abração a todo mundo de Angola. Muito obrigado, Bruno. Um abraço a todo o pessoal aqui do Brasil, especialmente o pessoal do Rio Grande do Sul. Lá onde eu estudei, no Brasil, Rio Grande do Sul, Canoas. E então, a ideia é, nós aqui do Brasil olhamos muito, nós aqui de Angola, não no Brasil, nós aqui de Angola olhamos muito para o Brasil como um modelo a seguir, principalmente nas questões ambientais. O Brasil acaba por influenciar muito Angola, por causa da língua e também da produção do Brasil. O Brasil produz muito conhecimento nas temáticas ambientais e gostaríamos de manter sempre essa ligação entre Angola e Brasil, Brasil-Angola, que nos engrandece a todos. Com toda certeza, até a próxima. Até a próxima, Bruno. Obrigado.